Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais e hoje no programa nós vamos falar sobre a importância dos acessórios na formação do seu look, da sua roupa, no Fashion News com Nicolas Bartras. Vem aí o Prêmio Mega Profissionais 2015, a festa mais luxuosa do ano, o prêmio mais esperado, o mais cobiçado certificado de qualidade que a sua empresa poderá receber. Você também, profissional liberal, quer concorrer, quer participar do Prêmio Mega Profissionais 2015? Acesse agora o nosso site, faça a sua inscrição da sua empresa ou profissional liberal, ou artista também. Os artistas também podem concorrer à certificação de qualidade do Prêmio Mega Profissionais 2015. Acesse agora o nosso site e fique sabendo como participar deste evento. Hoje aqui no programa Mega Profissionais, nós vamos falar dos malefícios que pode causar o excesso de açúcar no nosso organismo. Não é só diabetes não, tá, gente? Tem outras doenças que podem complicar mais a nossa saúde, a nossa vida. E eu vou conversar daqui a pouquinho com a nutricionista Patrícia Trevenzol. E no quadro Arte e Cultura com Eduardo de Souza, Felipe Rodrigues. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer um pouquinho mais desse cantor. E também vamos falar sobre a mudança na lei dos empregados domésticos, tá, gente? Na verdade, não é bem uma mudança, mas a efetivação da lei. Daqui a pouco, quem vai nos explicar mais é o advogado João Negrão de Andrade Filho. Eu, se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais e agora nós vamos falar sobre a lei conhecida como a Lei das Domésticas. É muito importante, principalmente, a gente se esclarecer mais sobre esse assunto. Há 2 anos atrás, quando foi tema na grande mídia, todo mundo começou a conversar sobre essa lei, todo mundo falou de alguns direitos garantidos, que na verdade eu não achei nenhuma novidade ali. Mas enfim, são direitos agora garantidos por lei. Depois de 2 anos, e que me parece que essa lei foi sancionada. Inclusive, convidei aqui o advogado Dr. João Negrão de Andrade Filho, ele que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo aqui ao programa. Tudo bem, eu que agradeço o convite. Espero esclarecer vários pontos, né, dessa nova lei que vai repercutir de uma forma bem Agora é grande. lei, doutor. Agora é lei. Agora com a porque há aprovação. 2 anos atrás, como eu já havia citado, as pessoas começaram a ventilar mais sobre esse assunto, né? E, na verdade, eu não sei bem como é que funciona esse trâmite legal lá na Câmara. Como é que foi feito isso? É feito um requerimento de lei? Me explica melhor como é que funciona isso. Essa demora até é uma das críticas que surgiu com relação à PEC das domésticas, né, como ela ficou conhecida, foi a demora no sentido de os estudos, os avanços que foram ocorrendo no decorrer
do seu conjunto em si, dos seus debates. Então há um debate na Câmara, ela foi para o Senado, retornou novamente para a Câmara para discutir alguns assuntos e ocorreram vários avanços nesse sentido. Tanto que no início apenas havia preservação do direito do trabalhador doméstico. E com esses estudos que ocorreram, houve um avanço no sentido de que o empregador também tivesse alguns benefícios com a lei e, é claro, com a repercussão que ela gerará, né? Ah, ok. Bom, e o que muda de concreto na vida do trabalhador doméstico? Aliás, antes de você me responder essa pergunta, eu queria esclarecer alguns pontos. A gente sempre fala a lei da empregada doméstica, né? Ou seja, como se só a empregada doméstica fosse beneficiada por essa lei. Não. É todo empregado doméstico. Qual que é o universo do empregado doméstico? Você pode exemplificar para a gente, por favor, doutor? Ele é mais abrangente, realmente. Além do empregado doméstico, aquele comum que trabalha em uma residência, ele pode ser tido também com qualquer outro trabalhador de qualquer função que ele esteja realmente no meio que não há fins lucrativos, no caso um ambiente residencial, e que trabalhe como vigilante, pode trabalhar como motorista de veículos, cuidadores de idosos. Então todo trabalhador, não importando jardineiro, até mesmo não importando qual a profissão que ele exerça, desde que seja dentro de um ambiente familiar, que não tenha um fim lucrativo para o empregador e que trabalhe por mais de 2 dias, é considerado empregado doméstico. Okay. Então é bem abrangente. E a dona de casa não entra nesse... Ela seria empregador no sentido dela ser a proprietária do ambiente familiar. Então ela já se diferenciaria por causa disso. Ah, tá. Então não abrange a lei, não abrange... Porque eu fico muito preocupado com a dona de casa. Antigamente não era valorizado, né? Inclusive ela trabalha muito mais do que isso e hoje, inclusive, ela pode se aposentar, né? Eu sei que não é bem um assunto, mas só para aproveitar o esclarecimento. A dona de casa, como até mesmo a diarista, o intuito é que ela faça, né, a observação que a gente tem colocado é que faça o cadastro junto à Previdência Social para que ela possa recolher como autônoma ou como uma pessoa do lar ou como uma pessoa que não tem essa relação de contrato de trabalho, mas que ela possa fazer os recolhimentos e depois possivelmente ser beneficiada pela Previdência Social. Ok. Só para a gente abrir esse parênteses. Agora, voltando ao nosso tema. Com relação à vida do empregado doméstico, o que muda, doutor? O que tem agora ele de concreto? Eu creio que essa questão é um pouco cultural, né? Porque muitas das vezes a questão da relação de emprego no ambiente familiar, ela acaba sendo informal, talvez até mesmo pela questão da dificuldade que o empregador tem de contratar um contador, ou às vezes a falta de informações faz com que a informalidade às vezes se impere. Mas com a lei, eu tenho certeza que agora, uma estatística mais ou menos de uns 6 milhões de trabalhadores nessa área doméstica, eles possam ter a modificação dos seus contratos de trabalho de uma forma de legalizá-lo a partir de então. Que existem os grandes avanços que equiparam um trabalhador urbano e um rural, que já tinham isso garantido, né? Mas o que tem direito? FGTS? Dos principais que estão mais em evidência é o FGTS, que é obrigatório, então o empregador terá que fazer o cadastro do trabalhador doméstico junto à Caixa Econômica. Obrigatório? Antigamente ele podia optar, se ele queria ou não, né? Isso. E, consequentemente, ele terá o seu seguro-desemprego garantido numa rescisão de contrato. A multa dos 40%, que é uma questão que foi muito debatida nesse período, como seria feita essa multa indenizatória no término do contrato? O pagamento dos 40%, como ocorre no trabalhador normal, ou um pagamento de uma forma mais amenizada para o empregador? E isso foi feito de chegar a um consenso de ocorrer um depósito de 3,2% ao mês, além do FGTS de 8%. Isso será diluído no contrato de trabalho e no final da ruptura do contrato, desde que o empregado seja dispensado sem justa causa ou por culpa do empregador, ele terá direito a uma indenização. Então, o FGTS em primeiro lugar, seguro-desemprego, essa multa indenizatória no caso de rescisão de contrato. Essa que eu queria entender um pouquinho melhor. Ela é meio complicada. O empregado, ele ganha R$1.000 por mês. Certo. Eu tenho que fazer, empregador, eu estou empregando ele, eu tenho que fazer um depósito de R$320, é isso? R$32. R$32 por... quantos por cento? 3,2. 3,2. Eu tenho que fazer um depósito de R$32 por mês, né? Sim. Sem abater do salário dele.
Esse sem abater do salário dele, apenas o 8% que é do FGTS. Ok. E aí vai depositando. Né? Isso é para ele retirar. Ele vai retirar depois, se houver uma rescisão sem justa causa. Hoje, um trabalhador normal, você tem que liberar o FGTS que você recolhe de 8% e ainda fazer o recolhimento de 40% do saldo do FGTS. Sim. Os domésticos, você já recolhe os 8%, Sim. juntamente com 3,2%, que é o correspondente a 40% de 8%. Ok. Ou seja, você vai fazendo esse recolhimento. Se no final do contrato ele for, no caso de um falecimento, no caso de um pedido de demissão, esse dinheiro vai retornar para o empregador, o 3,2%. Ele fica só como uma garantia para um caso de dispensa sem justa causa ou rescisão indireta, que no caso é a culpa do empregador. Ah, entendi. Mas aí ele pode voltar. Pode voltar. Então, é até uma questão que ainda não está devidamente regulamentada, tem um prazo de 120 dias a partir de 1º de junho, para que seja regulamentada essa questão, que vai ser chamada de o simples doméstico, que é um recolhimento único, em que o empregador vai fazer o recolhimento além dos impostos, também do recolhimento do FGTS, dessa multa dos 40%, e isso vai ser, de certa forma, até facilitado para o empregador, para que não tenha tanta burocracia. Isso é importante a gente esclarecer, porque eu fico muito com medo com relação à garantia de trabalho dessas pessoas. Né? Por quê? Porque o empregador, ele às vezes não tem condições de ser tão onerado com relação a mais tributação. Né? Não estou falando que é errado, que é correto, muito pelo contrário, tá, gente? Não estou tomando partido nem de um nem de outro. Estou apenas afirmando que talvez a pessoa não tenha condição. Ou talvez, o que é pior, ela possa diminuir o valor que ela paga para o empregado. Né? Eu tenho muito medo disso, muito receio disso, porque as pessoas às vezes não têm condições. Então aquele empregado que ele recebe em torno de R$ 1.300, R$ 1.500, acaba tendo que reduzir para compensar esses benefícios. Mas aí a lei não ampara e nem tem muita responsabilidade nisso. Né? De certa forma, essa demora na aprovação da lei foi no sentido de até observar essa dificuldade que o empregador possa vir a ter no decorrer dessa aplicação da lei. E nesse sentido, houve uma redução de 12%, que anteriormente era obrigatório para o empregador, que é a cota parte do empregador a título de INSS, passou a ser reduzido para 8%. Então, de certa forma, houve essa redução. Esse simples doméstico, que vai ser um documento único para recolhimento, também vai, de certa forma, facilitar, porque hoje um empregador, para que ele regularize a contratação de seu empregado, às vezes ele tem que contratar um contador, que isso pode onerá-lo, e com essas facilidades que estão sendo criadas, talvez o empregador não precisará sacrificar o trabalhador para poder regularizar a situação. Mas isso, infelizmente, né, dependendo da situação, mas eu creio que com esse incentivo que o governo está querendo, né, está exposto na lei, ele vai fazer com que os empregadores tenham mais facilidades, talvez até aumente a oferta de emprego e cresça, né, talvez até uma garantia melhor, porque hoje, para se encontrar um trabalhador doméstico, não está fácil, né? Exatamente. Confiança, disponibilidade. Essa é uma das colocações que eu queria fazer. No Brasil, ultimamente, nos últimos anos, houve uma inversão. Antigamente, as pessoas já procuravam um emprego doméstico, né, por falta de qualificação de mão de obra. Então, elas não tinham muita opção. Então, eu quero ser empregado doméstico porque eu não tenho opção. Hoje em dia, a coisa é bem inversa, né? O Brasil, graças a Deus, melhorou bastante, teve várias condições de estudo para as pessoas. As pessoas estão estudando, querendo uma colocação melhor no mercado. Mas, hoje, devido à questão de oferta, da lei da oferta e da procura, hoje o empregado doméstico, às vezes, está recebendo mais do que uma pessoa que está tendo a contratação numa empresa formal, né? Uma empresa normal de trabalho. Isso por quê? Porque devido à lei da oferta e da procura, né? Hoje eu vejo muita gente me questionando, mas tem empregadas domésticas que ganham R$ 1.500 e tem pessoas que acabaram de formar agora em publicidade, por exemplo, que ganham 1.000. Né? Por que essa inversão? É justamente isso, né, doutor? A lei da oferta e da procura. Né? Algumas pessoas ainda acham melhor, não, eu vou deixar minha profissão para cuidar de casa e evitar um gasto que eu teria com uma pessoa do meio doméstico, para que não compensa eu sair de casa para poder fazer esse trabalho. Eu preciso fazer duas perguntas, porque o nosso tempo já está um pouquinho esgotado, mas eu preciso fazer duas perguntas. Sim. Com relação ao horário de trabalho da doméstica, qual que é? É um tema, viu, Tancredo, que é um tema muito vasto, né? Eu gostaria, se tiver outra oportunidade, eu gostaria de voltar aqui para poder até esclarecer dúvidas, porque assim, que nem essa questão da jornada de trabalho, é importantíssimo, porque agora o limite é 8 horas diárias,
que anteriormente não tinha essa observação, anterior à lei. 8 horas diárias, 44 horas semanais e horas extras. Eu acho que agora com a obrigatoriedade que existe no sentido de apontar a jornada de trabalho, faz com que a relação tenha até uma organização, uma formalidade melhor, uma segurança entre as partes, no sentido de apontar. A pessoa está efetivamente trabalhando, não está, ela está ociosa dentro de casa. Então, a questão da hora extra, que tem vários pontos interessantes. A questão da pessoa que dorme, ela reside no ambiente de trabalho. Como é que funciona? Ela foi bem específica. Essa lei é interessante porque ela criou quase que fosse uma consolidação das leis trabalhistas do empregado doméstico. Ela é uma miniatura da nossa CLT que nós temos hoje para todo trabalhador. O empregado doméstico agora ele tem uma lei que ampara, podemos dizer, em todos os pontos. Ela é bem ampla, né, nesse sentido de dar condições tanto para o empregador quanto para o empregado. E a questão da hora extra, ou até mesmo a jornada de trabalho para quem mora, às vezes a pessoa quer cumprir as férias dentro do ambiente de trabalho. Isso não é considerado como hora extra ou hora de disposição. A pessoa está usufruindo o descanso ou um feriado que ela pode usufruir morando na casa. Ela pode ficar dentro da residência, isso não é considerado como sendo uma hora de disposição. Mas é claro, eu acho que a efetiva prestação de serviços, aí sim a pessoa tem que anotar, por isso que é importante que tenha um controle, que pode ser manual, pode ser eletrônico. Então, quer dizer, qualquer pessoa, qualquer empregador, qualquer documento com uma caneta é possível fazer o controle da anotação de horário. Questão do intervalo também, muito interessante, porque além de existir o respeito a 1 hora diária, até no limite de 2, como é o empregador normal, entre as partes pode haver um pré-estabelecimento, uma combinação no sentido de que vamos reduzir o intervalo para meia hora. Então existe essa possibilidade que para um trabalhador normal não existe. Pode ser reduzido até 30 minutos para que ele usufrua do intervalo de descanso. Adicional noturno, importantíssimo para quem trabalha no período noturno. É um assunto, claro, gente, que demanda vários questionamentos. Nós vamos precisar que o doutor volte aqui no programa mais vezes e também abrimos para vocês. Vocês que querem perguntar, mandar seus questionamentos, direcionar as suas perguntas, é muito importante para a gente, tá? Para que a gente possa levar informação com qualidade. Doutor, o convite já está aberto, né, para o senhor voltar aqui em outras oportunidades. Agradeço já, principalmente por o senhor ter vindo aqui, disposto o seu tempo para conversar com a gente sobre esse assunto. Ok, a Comissão de Direito do Trabalho da OAB estará à disposição, ou eu ou qualquer outro colega que estiver lá poderá ficar, né, estar presente em qualquer momento que for solicitado. E vem aí o Prêmio Mega Profissionais 2015, a certificação de qualidade mais conhecida do Centro-Oeste. Você que é proprietário de empresa, você que é profissional liberal, deseja concorrer ao Prêmio Mega Profissionais 2015, é só entrar no nosso site agora, fazer sua inscrição para participar deste evento que é mais esperado do ano, principalmente nas classes profissionais, tá, gente? Aguardo a sua inscrição lá e quem sabe você não estará nessa festa impecável que é realizada aqui em Goiânia no mês de novembro e transmitida ao vivo para todo o Brasil. Bom, agora vamos falar de saúde. Cuidados com excesso de açúcar na nossa alimentação. Estou recebendo aqui a nutricionista Patrícia Trenvenzol, que aliás tem muito tempo que não vem ao nosso programa. Tudo bem com você, Patrícia? Tudo bem, Tancredo. Um prazer estar aqui novamente falando com você e com os seus telespectadores. Na verdade, dessa vez você não veio cozinhando nada. Não, dessa vez só falar sobre o açúcar. Você vai falar mal do açúcar, mal do açúcar. Né? É mesmo, o açúcar causa mal mesmo na nossa saúde? Causa. Tancredo, ele causa muitos males. Principalmente para quem está começando a vida, que hoje a gente já insere esse açúcar muito cedo na vida das nossas crianças. E isso aí tem um prejuízo biológico. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fala de açúcar mal ao organismo, automaticamente nós associamos o diabetes. Né? Que o açúcar pode causar o diabetes, o uso excessivo, né? É só o diabetes? Não, o açúcar ele pode prejudicar o funcionamento do sistema imunológico, ele pode dar fungos, principalmente na mulher aí, cândida, ele pode prejudicar também o funcionamento, com relação ao diabetes, né, o pâncreas, a pessoa pode depender de insulina para metabolizar esse açúcar. Ele tem uma infinidade de prejuízos aí, e ele atrapalha também a absorção de alguns nutrientes. Então agora, são vários. O açúcar que a gente entende
aquele açúcar industrializado que a gente compra no saquinho, o açúcar cristal, Sim. e a gente utiliza ele na nossa alimentação. Sim. É esse o açúcar que faz mal? Olha, todo açúcar deve ser evitado. Todo ele. Dá Inclusive o exemplos. mascavo e o demerara. Ah, Assim, a gente tem o açúcar comum de mesa, né? A gente tem vários tipos de açúcar, na verdade. O confeiteiro usa muito aquele açúcar impalpável, que sim. parece um talco. Aquele lá foi ultra refinado para ficar daquele jeito, que algumas receitas exigem. Aí tem o refinado, aquele, né, que é mais fininho do que o cristal. Aí tem o cristal, que é o açúcar de mesa, que também foi. Quanto mais branquinho e fininho, mais passou por um processo para ficar daquele jeito e perdeu nutrientes. O açúcar demerário e o mascavo, eles têm aí os nutrientes, que é o cálcio, o mais magnésio, é o ferro. Por isso que eles têm essa coloração, porque eles não passaram tanto por esse processo. Eles têm esses nutrientes, mas eles vão acarretar em uso excessivo a obesidade, o diabetes, esses problemas todos que a gente falou. Então, pelo que eu estou entendendo, quanto mais claro o açúcar é, mais depurado ele é e mais problema pode causar. Mais problema pode causar. Que coisa. Porque a gente come açúcar em todos os lugares. Come. Né? Não é só doce, não. Não. Às vezes a gente acha que é o doce ou o açúcar direto, né? Assim, Tem algum alimento? o açúcar, ele é um carboidrato. É bom, assim, às vezes as pessoas fazem um pouco de confusão com isso. O açúcar é um carboidrato. Certo. E o pão francês também é um carboidrato que vai virar açúcar. Então, assim, não isso é o que eu- açúcar salgado, né? Então. Que o corpo vai metabolizar e virar açúcar da mesma forma. É, porque o diabético, ele não pode comer açúcar em hipótese alguma. Não é isso? Não, Porque ele bem não controlado. ele não consegue produzir a insulina. É, Por porque isso o que ele- pâncreas já está com dificuldade de produzir insulina ou não produz suficiente. Qual que é a relação disso com o açúcar? Me dá uma... É porque a pessoa, ela vai consumindo ao longo da vida, Aham. né? Tem dois tipos de diabetes, na verdade. A gente está falando do tipo 2, aquele adquirido. Depois eu falo do tipo 1. Então, a pessoa vai consumindo esses açúcar, farinhas refinadas, vai consumindo. O pâncreas vai tendo que aumentar a quantidade de insulina jogando aí no sangue. Para fazer o quê? Colocar esse açúcar dentro da célula e virar energia. Certo. Ou armazenar na forma de gordura. Quando ele não dá conta, ele estoca, né? Ah, ok. E aí, com isso, a célula vai ficando resistente à entrada dessa insulina. Os receptores ali vão ficando resistentes, onde é o pré-diabetes, né? A célula vai ficando resistente, vai indo, realmente o corpo não consegue mais, e aí a pessoa fica diabética. A pessoa fica diabética. Aí precisa tomar os medicamentos, Mas é tomar de insulina. tipo 2. Isso é o tipo 2. O tipo 1 é o tipo, quando a criança geralmente nasce com o tipo, do tipo 1, que é uma doença autoimune, é uma condição autoimune. E aí o pâncreas dessa criança já não produz insulina, Agora ele tem que tomar. vocês já estão me falando que o salgado, alguns salgados, igual o pão, por exemplo, traz açúcar. Não é que ele traz açúcar. O organismo produz açúcar a partir da ingestão dele. Sim, né? porque o pão é um carboidrato, né? E esse carboidrato ele vai virar o açúcar tanto quanto. Certo. Com relação às frutas, a frutose. Sim. Também, aquele açúcar da fruta é prejudicial também? Olha, sim, a frutose em excesso, ela produz, ela aumenta triglicérides, ela tem um impacto em perfil lipídico, né? Ela aumenta aí o número de células de gordura. Então, o que é importante? A frutose, é um carboidrato que, assim, necessário na dieta. A gente não pode ter excesso. Então, quando é que vem esse excesso? Quando você pega em casa e faz um suco de laranja. Aí aquele suco, quantas laranjas você precisou usar para fazer um copo? E aí você tá ali só mais a frutose e as vitaminas. A fibra, que é a parte que dá uma freada nesse açúcar subir mais rápido no sangue, ela não está presente. Então, é aí que começa o prejuízo. Você comer a fruta com a casca, isso. O suco é mais prejudicial. Sim, porque você não deve chupar uma laranja, você tem que comer a laranja. Para Ok. você comer ali o bagaço, né? Aquela Pra partezinha. processar o organismo, Sim, processar. para ter a fibra, para Qual essa que é a fibra. quantidade máxima de açúcar que a gente deve ingerir por dia? Olha, Para Tancredo, ficar saudável. depende da fase da vida também. A gente não pode, por exemplo, essa é uma opinião pessoal. Aham. Você não pode tolir uma criança de comer
de não comer açúcar de forma nenhuma, porque ela vai conviver na escola, que tem outras crianças comendo. Então, a gente sempre orienta o mínimo possível, deixar só para situações eventuais, não no dia a dia, deixar uma coisa bem controlada. Certo. E de preferência, e tem várias formas de açúcar, né? A gente tem açúcar de coco hoje, por exemplo. Certo, mas não tem uma quantidade assim que a gente possa mensurar, que a gente deve consumir com saúde? Com Olha, segurança? assim, no topo da pirâmide alimentar, ela é a pontinha do iceberg, né? Então, assim, evitar ao máximo. Sim, né? evitar ao difícil, máximo. hein? A gente conviver sem açúcar, pelo menos sem comer. Eu tenho uma coisa comigo, eu não sei vocês, gente. Eu como o salgado, eu como a refeição, eu tenho que comer pelo menos um pouquinho de doce. Você sabe o que acontece? Nós temos ali na nossa microbiota intestinal um monte de micro-organismos, né? E nós temos os gram-positivos, os gram-negativos, as bactérias, eles tentam o equilíbrio e vivem por competição. E as que, vamos falar assim, entre aspas, que adoecem a gente, em geral, que as gram-negativas, que são mais deletérias para o nosso corpo, que abaixam a imunidade, que roubam a nossa energia, elas adoram açúcar, farinha refinada. Então, quando elas estão em maior quantidade, isso causa um quadro de disbiose intestinal, que é essa microflora não equilibrada. Certo. Aí, quando você tem uma alimentação mais rica em fibras, com menos quantidade de farinhas brancas e açúcar, você está alimentando quem? As gram-positivas, né? As que, em geral, são benéficas ao corpo. E se trocar o açúcar pelo adoçante? Olha, aí tem outro problema, porque assim, o adoçante, vamos falar assim, desses adoçantes simples, sucralose, sacarina, né, esses mais comuns. O corpo não metaboliza, então ele vai sendo armazenado ali no corpo. Então, assim, a gente não sabe até que ponto isso é prejudicial ainda através dos estudos. Alguns estudos já mostram câncer. Mesmo? Câncer. Porque eu uso muito adoçante. Não é pouco, não é muito. Porque eu não dou conta, porque é muito pouco, eu acho muito ruim. Então, para mim é melhor usar açúcar, mas eu não vou engordar demais? Para você, por exemplo, poderia ser o açúcar de coco, o xilitol. Açúcar de coco? De coco. Ele tem caloria. É importante frisar que ele não é igual ao adoçante, por exemplo, esses aí que a gente... de vidrinho. Ele não é daquele jeito. Certo. Ele tem caloria, mas ele tem um baixo índice glicêmico, que é isso que a gente falou aqui há pouco. Que ele não deixa o açúcar subir de uma vez no sangue. Okay. Mas ele tem caloria. Açúcar de coco. De coco. Onde acha isso? Loja de produtos naturais, isso. Tudo tem. Isso não é muito caro, não? Ele é um pouco Porque caro. o grande questionamento nosso é justamente esse. A gente quer viver saudável, mas é muito caro hoje a gente viver saudável, né? Mas assim, a gente tem que pensar que caro também é a doença. Tratar a doença. A saúde, né? É mais caro. Né? E se trocar pro mel, não adianta não? O mel, por exemplo, o diabético, ele vai fazer a mesma coisa. Do açúcar, ele vai trazer o mesmo malefício. Mas o mel, ele é rico em polifenóis, né? Ele tem vitaminas. Se for, por exemplo, para uma criança, eu oriento aí o açúcar mascavo, ou o mel, ou o melado de cana, que é bem rico em ferro. Agora, a gente tem que tomar cuidado, que aqui no nosso país, tudo é adulterado. Adoram adulterar. E aí eles estavam adulterando o açúcar cristal e colocando cor para vender como mascavo, como uma demerara. Mesmo? Bom, e para a gente diminuir a taxa de açúcar no sangue, existe alguma fórmula? Sim, aumentar o consumo de fibras. Sempre que você puder. Me dá um exemplo. Fibra, vegetais. Por exemplo, eu gosto muito de orientar os meus pacientes, eu sempre dou uma receitinha de fibras ali para eles, para usar quando for comer uma fruta, colocar aveia, ela tem esse poder de abaixar a velocidade do açúcar. Farinha de banana verde, farinha de casca de maracujá. Farinha de banana verde, aliás, é muito boa, né? É muito boa para todos os sentidos. Muito. Bom, Patrícia, adoraria conversar mais com você, mais dicas, mas nosso tempo, infelizmente, já está esgotado por hoje, né? Okay. Mas o convite, você sabe, vai estar sempre aberto para você voltar aqui no programa, tá bom? Obrigado, sucesso no seu trabalho. Depois você fazer uma consulta com você, depois eu vou agendar com você. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Mega Profissionais. Agora no Fashion News com Nicolas Bartras. Vamos falar da importância dos acessórios na composição de um look de mulheres. É isso, Nicolas? Nicolas, seja bem-vindo ao programa Mega Profissionais. Obrigado. Na verdade, a gente vai falar de acessórios. A gente sempre fala de mulheres porque sempre tem uma abrangência muito maior para mulheres.
né? É. Mas os homens estão... Mas homem não tem acessório, não tem isso aqui, anel? Não, mas hoje tem muita pulseira. coisa. Tem pulseiras de couro, pulseiras feitas de outros materiais, colares, não tem mais só aquela correntinha com o crucifixo aqui. Então tem muitas coisas. Mas é porque a gente sempre fala de mulheres porque é uma quantidade maior, sempre tem Amplia. uma quantidade maior. Ok. Vamos Né? lá, você trouxe o que pra gente hoje? Nossa, Eu que trouxe, bonita. pois é, eu trouxe o clássico do clássico, né? Que seria um anel. E esse anel, no caso, ela combinou a pedra com esmalte e sombra, que também pode fazer isso. Às vezes isso passa desapercebido Aham. durante um evento. Sim. Mas se ela faz uma foto, as pessoas começam a perceber. Ah, é De verdade. começar a combinar a joia, a pedra da joia com a blusa. É verdade. As pessoas começam a perceber. Engraçado, eu nunca vi essa preocupação com ninguém, sabia? De combinar a joia com a roupa. É a Pois primeira é. vez que eu ouço falar Mas é sobre porque isso. tem algumas peças que são muito fortes, então são pedras muito grandes. Chama atenção. Então combina com a blusa ou com a roupa toda preta, igual eu sempre falo aqui. Aí começa a chamar atenção para outras coisas, né? Verdade, é verdade. Aí o que a gente tem, por exemplo? A gente pôs Uma ali indiana, é aquela isso? linha indiana que nunca sai. Porque é uma linha mais bonita, mais Aonde eu rebuscada. vi a questão das várias pulseiras, eu vi algum programa de televisão falando da moda de várias pulseiras. Ou várias pulseiras, ou uma que tem mais ou menos 1,20 m. Pois E é, aí enrola muito. no braço e Eu vi prende. em algum programa A impressão é de que tem televisão. várias, mas é uma só. Ah, tá. É aqueles braceletes, seriam E isso? ali são os braceletes, eles são vários colocados numa parte só aqui. Então, a hora que encaixa, tá o bracelete parecendo que são várias pulseiras. Mas aí, ali eu tô vendo uma modelo com roupa indiana. Mas é só para remeter a isso, porque aquilo ali não significa necessariamente que A tem pessoa que tem que estar vestir. com uma bata, tem que estar com a roupa colorida, não. É porque a parte Combina indiana é com que sempre tipo de colorido, roupa? com qualquer roupa. É só porque quem gosta mais de colorido vai por esse lado. Entendi. Do indiano, porque eles são mais coloridos. As roupas, tanto as roupas Dourado, quanto as né? peças, têm mais vida. Entendi. Então, é mais colorido. O que você trouxe mais pra gente? Os maxi colares, Nossa. né, que são colares bem grandes, É. né, porque tá usando, às vezes eles são usados até como gola, porque às vezes a mulher põe um tomara que caia, que fica bonito. Aquele vestido, aquele branco ali é uma gola? Seria Aquilo é isso? uma gola. Aquilo é Olha, uma blusa interessante. que as pessoas chamam de frente única, que até hoje eu nunca entendi. Isso dei moda e não entendi porque que o negócio chama frente única, porque a gente não tem duas frentes numa roupa, né? Mas é tudo bem. verdade, é boa, nunca tinha pensado Mas nesse no lado, caso né? é uma gola. É uma gola e aquilo ali abotoa como se fosse um colar. Olha que Eu não sei se você interessante. lembra que um Mas dia a a roupa vem Terezinha da presa. Bela France veio com uma blusa. Aliás, que a quero blusa mandar um dela... abraço gigante para Terezinha da Bela France Perfumes, que está se recuperando de uma pequena cirurgia que ela fez, por isso que ela está um pouquinho ausente aqui do programa Mega Profissionais, mas já está ótima, já está praticamente de volta, tá? Um abraço, Eu Terezinha. acho que a Terezinha tá sempre ótima, né? É verdade. E aí ela tava com uma blusa uma vez, uma blusa verde, eu acho, um Eu colar não me que era recordo, gola. Não Então vou assim, mentir aqui, eu não me usa recordo. muito isso. Mas a roupa é presa no... Em vez de terminar a roupa pra cá, ela acaba aqui. Aqui começa a pegar o colar e ele é pregado à mão. Ah, tá. Então, nossa, então é uma joia vendida com a roupa. É como se fosse, pode ser uma bijuteria, pode ser uma outra peça, Aham. que ele faz às vezes de gola. E ali é pulseiras. Mais E ali as pulseiras que são as douradas, Aham. né, que também está muito na moda. O Brinco. dourado voltou. O tamanho do brinco. E os brincos, gente, aí vai muito do bom senso da pessoa, né? O que está faltando um pouquinho em algumas pessoas, principalmente celebridade. Brinco não é porque ele é grande que está na moda, não. Tem que saber a distância do seu pescoço para o ombro. Uma mulher isso que é tem um verdade, pescoço né? mais curto, ela não pode usar um brinco grande. Não, nem justifica. Né? A É. pessoa que não tem uma altura, tipo 1 metro, a gente não fala em altura, tipo 1,70 m, 80 que é de modelo. A mulher brasileira, ela tá na média de 1,65 m. Certo. Então, assim, é um colar, é um brinco que às vezes a pessoa vira, o brinco tá batendo aqui. E não funciona, fica feio, Não é por aí. né? E esses? Aqui a gente já tem mais aquela linha, tipo, Indiana. de índios, indígena. É indígena, que desculpa, né? Nem Que é o indígena, indígena. porque é aqueles colares que eles são abertos, só que eles são Parece um feitos... cocar E ali, eles são né? feitos em vários materiais. Metal, pena. Agora você imagina uma joia daquela ali em ouro, né? Igual aquela primeira Tem ali, uma tá dessas vendo? lojas de joia que ela tem uma linha toda desse tipo, tanto pulseiras, colares, todos são bem grandes, redondos, que faz mais ou menos essa linha. Gente, muito bonito. Aquele brinco também tá ali grande, muito Mas bonito, olha só, tá né? vendo? Quando a pessoa tem pescoço, o brinco dela é grande, mas ele não bate no ombro. Ah, é. Então tem que saber E outra adequar. ali é porcelana? Não, São as cerâmicas, né? Que são aqueles colares mais clássicos, cerâmicos, que as mulheres geralmente gostam de combinar com vestido liso. Engraçado. de uma A cor pessoa só. pode estar vestida simples, mas se ela tiver com acessório, ela cresce aquilo, É, né? porque o que vestimenta. acontece?
o acessório realmente, ele deixou de ser um acessório, né? Hoje acessórios, bolsas, sapatos, eles são peças-chave na roupa. É uma roupa praticamente. Então, sempre quando eu brinco aqui, que eu falo assim, coloca um vestido preto ou coloca um vestido branco e abusa do acessório, ou abusa do bom senso, né? Com cuidado. Mas é aquela coisa, é abusar assim, colocar um colar grande num vestido liso, que fica bonito, né? Agora, Na cabeça as mulheres não estão colocando nada? tem muitas coisas assim que eu particularmente não gosto, mas são lacinhos e são, às vezes, Tiaras. flores, tiaras, aquelas coisas assim que é mais infantil Aliás, do que o combinando. O homem usou muito tempo, teve aqueles rapazes que colocavam uma tiara, cabelo grande. Não, até hoje usa. É. Né? Usa muito. Aquilo ainda é charmoso ainda. Porque até hoje usa por quê? Porque até o cabelo crescer, ele vai incomodar. Então, assim, ou ele fica preso, só que chega um ponto que ele cresceu, ele não dá para prender e ele não dá para deixar solto, porque vira uma bagunça aquilo. Entendi. Parece que a pessoa molhou o cabelo e saiu de moto sem capacete. Aham. Aí o que é que faz? Você põe uma tiara. Ok. E o mais fina, gente, possível. A Homem. mais discreta. É, a mais discreta possível. Porque de vez em quando a gente vê uns negócios meio estranhos. Aquele assim. último colar parece com cartões. O que é aquilo? Aquele colar. Na foto anterior, Isso. não, aqui é como se fossem uns canudinhos. É como se fossem uns tá, canudinhos. é que não deu pra me E ver esses daqui. colares, eles são feitos com qualquer material. Às vezes material que nunca se utilizou na bijuteria, Aham. eles passam a ser usados Ok. para fazer. É diferente. É diferente. E aí nessa composição a gente vê uma pessoa Muito com bonito, várias as pulseiras totalmente diferentes, Aham. mas está com uma blusa lisa, um jeans. Por quê? Porque todas essas que estão do lado combinam com qualquer tipo de roupa. Ela vai combinar. É óbvio que a pessoa não vai pegar. Agora, o com- acessório realmente dá um charme. Dá na um charme roupa, né? total na roupa. Porque se uma mulher sai de casa com a roupa linda, mas não tem nada no pescoço, nada na orelha, não tem nada no braço, Aí parece fica- que ela saiu correndo de casa e esqueceu de colocar alguma coisa. Não realça. Não né? realça nada. Mulheres. E aí é onde funciona. Aí é já mais a linha festa, Aham. que aí a pessoa, tanto Aí uma é festa, um imprescindível. coquetel, alguma coisa assim, Aí tem que não usar. se sai para uma festa, gente. Sem pelo anel, menos um brinco e um anel. Uma gargantilha. E agora, né? pelo amor de Deus, não coloca o conjunto inteiro. Porque tem conjuntos que O que é vem o conjunto? brinco, pulseira, anel e colar. Deixa Jamais usa inteiro. É. Né? Ou é o brinco e colar e pulseira, sempre assim, Agora alternando tá uma vendo coisa ali com a a outra. bolsa, né? Que a bolsa também a mulher não pode deixar de sair sem a bolsa, né? E aí a parte do acessório, porque a gente tá falando de acessório. Então bolsas, as clutchzinhas, que são aquelas clutches, que são aquelas bolsas menores, que tipo essa begezinha, aquela outra dourada, que são peças assim, que mal cabe um celular. Mas não precisa muitas vezes caber o celular. Precisa caber, Batom, né? para retocar a mulher. maquiagem, o seu documento. E outra coisa, gente, alguém que tem aqueles celulares grandes, né? Aquilo ali não é para ficar na mão em festa. Se você tem um celular e precisa levar ele, não usa esse tipo de bolsa. Porque o seu celular tem que caber dentro da bolsa. Não sei se vocês já viram no Facebook um negóciozinho assim, uma charge falando de que lado eu coloco o celular, do lado esquerdo ou direito, lugar nenhum em cima da mesa. O celular ele tem que ficar dentro da bolsa e se você tiver em um restaurante, numa festa, de preferência desligado. Tá? E não tem nada mais deselegante que você quer tirar uma foto numa festa? Tirou. Agora não fica tirando, fotografando as pessoas, fazendo selfie. Porque festa é pra você se divertir. Nossa, eu não dou conta Senão mais. você não vê a Eu festa. não dou conta mais das Só nas selfies. fotos. Eu não dou conta mais. Você vai ver Instagram, o pessoal, graças a Deus, estão diminuindo bastante. Você tem mais dicas aí pra gente? E aí, por exemplo, o vestido longo, que ele vai sempre precisar de um vestido, um sapato que chame atenção. Ah, é. Né? Então o ideal de um Mas o vestido sapato longo. é acessório? Sapato é acessório, bolsa também é acessório. Ah, O que a gente fala é que eles deixaram aquele negócio de lado, Aham. de a bolsa combinar com o sapato e ficar despercebido ali. Não. Às vezes o sapato chama mais atenção que a roupa toda. Olha aí. Por isso que eles estão tão bem elaborados agora, as bolsas também. São os materiais usados. Ok. Dicas no Fashion News com Nicolas Bartras, a importância do acessório na sua roupa, na composição do seu look. Muito obrigado. E só uma coisa, Ah, colocou, olhou no espelho, achou que tá muito, tira. Na dúvida, sempre tira. Tira, não acrescenta mais nada. Muito obrigado, Nicolas que agradeço. Bartras, aqui no Fashion News, no programa Mega Profissionais. Esse agora é o nosso quadro Arte e Cultura com Eduardo de Souza. Muito bem-vindo mais uma vez aqui no programa, Eduardo. Obrigado. O que você trouxe pra gente hoje de cultura? Estamos todos ansiosos sempre com a sua dica cultural aqui pra gente. Olha, Música é hoje, né? Hoje Esse música, gente boa. É. Gente boa, é o excelente, Felipe, viu? esse que é o Felipe. Felipe. Felipe Rodrigues. Felipe Rodrigues, um grande cantor. Grande cantor. Qual que é o grande. estilo de música dele? Gospel. Gospel? Isso.
Ele fala, né, Felipe? Felipe, Ou você tudo só bem? canta, Felipe? Você fala também? Música Sua gospel. mãe sabe que você tá aqui, né, Felipe? Sabe. Felipe, quantos anos você tem, Felipe? 19 anos de idade. 19 anos? Isso. Gente, ele Você é carinha pequenininho, assim, né? Ele é você viu? pequenininho, né? Você é goiano? Não, baiano. Residindo em Goiânia, mas cidade natal, onde Bahia. você nasceu? Onde você nasceu? Ilhéus, Bahia. Em Olha Ilhéus? só. Isso. Maravilha, né? Desde quando você tá pra aqui? Aqui em Goiânia faz 3 anos que eu estou morando. Eu vim de Brasília, porque saí de Ilhéus, fui para Brasília, de Brasília eu vim para Goiânia. Foi perdendo o sotaque também, você viu, né? Tô observando, tô Pois é. bastante. Onde é que você achou ele, Eduardo? Como é que você achou ele? Bom, eu conheço o produtor dele, o empresário, que mostrou o trabalho dele para mim, eu já fiquei encantado. Falei, não, então temos que trazê-lo para... Que legal, programa. que bom. Aliás, as pessoas têm cumprimentado muito você por isso, viu, Eduardo? Por abrir uma porta, porque é muito difícil. A gente faz televisão, a gente sabe que, infelizmente, a gente gostaria de trazer todo mundo, viu, gente? Sim, sim. A gente recebe vários e-mails, muitos CDs aqui, mas não é possível trazer todo mundo de uma vez só. Então, aos poucos, na medida do A gente possível, a gente vai trazendo Trazendo. essas pessoas de qualidade que têm um trabalho bom aqui, né, no mercado, graças a Justamente, Deus, né? E você já ouviu ele cantando? Ouvi e vi. E vi também assim, como as pessoas se emocionam quando escutam a forma como ele conduz a música, o louvor, né? Louvor. Eu acho isso perfeito. Aliás, não é música, não é show, é louvor. Isso. A gente Explica melhor costuma pra gente. dizer que na igreja a gente se apresenta em forma de louvor. O show é aquela apresentação mais natural, na rua. A questão da igreja, a gente chama mais a questão de louvor. Entendeu? Uma apresentação mais direcionada a Deus. Você, O show é questão mais direcionada às pessoas ali, juntamente você com o canta povo. desde que idade? Então, eu comecei a cantar aos meus 7 anos de idade. 7 a 8 anos, mais ou menos, bem novo. Os Bastante pais devem novo. ser músicos. Sim, meu pai é imagina. músico, cantor, compositor, músico. Cadê eles? Onde é que eles estão? Estão em Goiás? Meu pai mora em Goiânia, minha mãe ainda reside em Brasília. Brasília. Isso. Não tem ninguém em Ilhéus? Não, Ilhéus não. A família toda foi para Brasília. Olha aí, gente. Não sente falta do mar? Não sente falta Ah, do por litoral? enquanto ainda não. Mesmo? Que Ainda não. engraçado, Gostou né? daqui? É, que interessante, que interessante. Qual igreja que você pertence? Assembleia de Deus Central. Hoje estou Aqui em Goiânia? Isso. Assembleia de Deus. E o seu estilo? Tem, Sim, tem grandes nomes do mundo gospel que você se espelha, que você fala, não, eu gosto desse estilo e é isso que eu vou seguir? Sim. Tem. Então, minhas influências musicais hoje, porque assim, quando eu comecei a cantar, vamos dizer, eu comecei em outro estilo, né? Eu gostava de outro estilo de cantar, que era o estilo mais chamado pentecostal. No meio gospel é chamado. Hoje, O que é o pentecostal? tá, o estilo pentecostal, a gente costuma dizer que é aquele estilo mais, vamos se dizer, de músicas de autoajuda, que é direcionado como se a pessoa estivesse falando, cantando para outra em forma da palavra de Deus em questão à Bíblia. Entendeu? Explicando. Tem algum exemplo que você aquela... pode dar pra gente? Sim, não sei se você conhece alguns cantores chamados Lauriette, Shirley Sim, Cavalhar. eu quero a música, um pequeno um trecho. trecho, Pode vamos tocar aí dizer. agora, a capela? Vamos Vai sim. lá. Deixa eu ver, eu comecei cantando até essa música aqui. Deixa eu ver o tom. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. É mais isso, vamos dizer, um Que voz, né, que ritmo você não mais, tem, né? uma coisa mais animada, né? Então você começou cantando pentecostal? estilo Isso, esse pentecostal. estilo mais animado, essa E coisa hoje? mais. Hoje eu canto o estilo pop, é diferente em questão a letra, o estilo de gênero, por exemplo. Hoje nós temos como exemplo o Thales Roberto, né? Questão Anderson Freire, Eli Soares, tem vários cantores na mídia gospel aí. Canta um trecho do Thales. Tá, Thales Roberto é bastante conhecido com a música Deus da minha vida, fica comigo, sou a tua casa, mora em mim, deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor. Esse menino tem voz de gente grande, velho. atrevido, né? Atrevido. Tem voz de gente grande. Você viu? Ele baixinho, mas tem voz de gente grande. É legal, Que gostei. isso, hein? Então, esse estilo hoje que Isso, você é o tá estilo seguindo. mais pop. Mais pop Você tem um rock. CD gravado? Sim. O cantor gospel grava CD, tem gravadora, não tem isso? Sim, sim. Eu tenho um CD gravado. Eu fiz esse CD de mais divulgação. Aí agora eu estou gravando um, tá em processo, né?
em estúdio, que é o meu CD 100% autoral, todos com minhas músicas que eu componho. Mas você compõe também? Sim, componho também, Olha, desde muito O novo. primeiro foi acústico. Isso, esse primeiro CD eu fiz um CD acústico. Como eu não tinha condições, vamos dizer, financeira mesmo ainda para completar o meu CD com minhas canções, eu fiz um CD acústico, que eu mesmo produzi, como eu já toco, tenho um estúdio também. Então eu fiz esse CD No por seu minha estúdio, própria... você Isso, tem um em estúdio. meu estúdio. E, então eu fiz ele todo acústico, foi uma coisa que não custou tão caro para mim, como eu já tenho um estúdio, né? Então eu fiz voz e violão, saiu um CD rápido. Sua mãe canta também? Ou seu Não, pai? só meu pai. Ah, tá. E o primeiro CD, então, são hinos. Isso, são São hinos hinos. que fizeram história da Assembleia de Deus, né? Como Porque Ele Vive, As Firmes Promessas, alguns hinos do Inário Cristão da Assembleia de Deus, que eu também gravei bastante conhecido. Agora você faz apresentações só nas Assembleias de Deus? Não, eu faço apresentação em toda igreja evangélica, tudo. E como é que funciona? A igreja te convida Sim. e você se apresenta Sim, e ali você vende seus CDs. isso. Geralmente as pessoas me veem na internet ou em outras igrejas cantando e me chamam para cantar. Já cantei até em velório, Olha aí. todo tipo de lugar já estive Agora uma apresentando. pergunta, aquele Festival Promessas que tem Sim. na Rede Globo, né, também, nós também estamos em Brasília, né, Uhum. pela Globosat, a gente acompanha alguma repercussão disso. Você tem vontade de participar desse festival? Como é que funciona o festival? Você sabe como é que funciona? Eu não sei, eu não estou por dentro muito dessa questão do Festival Promessa, mas eu acho que são as gravadoras que levam. Sim. As gravadoras que indicam, né? Aham. Que tem cantor, melhor cantor do ano. Pois é, você ainda não tem nenhuma gravadora. Não, Isso gravadora, eu eu tô sou falando independente. porque, pra gente abrir um Aham. espaço para vocês. Geralmente são né? as gravadoras que levam o cantor Aham. nesse esquema aí. Tem gravadoras em Goiânia? Aqui em Goiânia, gravadora de distribuição, não. Em Brasília? Em Brasília tem. Tem a Sara Music, ó. Sara Music, alguma coisa assim. Então é bom, essa gravadora fica de olho, né? Com Prestar atenção certeza, nessa voz, com né? certeza. Esse muito, talento. É muito legal. Inclusive você gravou aqui no programa, né, uma música aqui para mostrar pra gente. Não foi? Sim, Você já sim. gravou antes Sim. de entrar na entrevista aqui. Como é que chama a música? Porque Ele Vive. Porque ele Foi a vive. música do primeiro CD, o acústico. Ok. A gente já pode ouvi-lo? Ou você tem mais algum Eu penso que questionamento que... Eu gosto, E a gente- eu ficaria o programa todo escutando. Muito Esse legal, talento aqui. muito bom. Que Obrigado. Deus te ilumine, te abençoe, Amém. abra seus caminhos, entendeu? Amém. Que dê tudo certo para você. Que você possa levar a palavra de Deus em forma de canção e de louvor para mais pessoas. Amém. Tá? E faça isso sempre quando você puder. Tá? Amém. E Muito quando não obrigado. puder, força um pouquinho, porque as pessoas precisam muito de Deus. O que a gente precisa hoje é de Deus. Né? Verdade. Deus no coração. Todos nós precisamos. Então vamos lá, vamos ouvir então a música que você gravou e eu já vou finalizando o nosso programa aqui com o Eduardo nos trazendo mais um presente, mais um brinde aqui no nosso programa. Muito obrigado, Eduardo, Obrigado mais a uma você. vez aqui no Obrigado. programa Mega Profissionais. Obrigado, Felipe Obrigado a Rodrigues. vocês. Eu que agradeço. A gente isso. ainda vai ouvir muito, hein, esse nome. Se Deus Felipe quiser. Rodrigues. E Deus quer. Ok. E o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E agora, no finalzinho do programa, vamos ouvir mais um pouquinho de Felipe Rodrigues. Espero todos vocês na semana que vem. Fiquem com Deus. Temo a minha, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Oh, 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 oh. Deus enviou seu filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas Ele ressurgiu e vivo com o Pai está.
que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive.